Um podcast sobre a linha do Volga? Sim, o Movimento Cívico pela Linha do Volga apresenta o Volga em Movimento, um podcast onde os seus impulsionadores apresentam e debatem sobre as últimas novidades relativas à linha do Volga. Embarque connosco neste podcast que promete deixar o Volga em movimento. O comboio do Volga já deixou de passar. A paisagem da terra já não volta a alegrar. O comboio do Volga, eu não posso esquecê-lo. A passar pela serra, não voltarei a vê-lo. Mas ficou dentro de mim e o povo diz assim: lá vai o comboio do Volga, lá vai pelos montes a habitar. Lá vai o comboio do Volga, bata fogo, lá vai ele devagar. Lá vai o comboio do Volga, a lançar fumo para o céu. Bata fogo pela serra, pouca terra, a caminho de Viseu. Bata fogo pela serra, pouca terra, a caminho de Viseu. Ora então, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Volga em Movimento. O meu nome é Bruno Soares e hoje trago-vos o resumo dos debates que decorreram relativamente à discussão pública do Plano Ferroviário Nacional. É verdade, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast dedicado exclusivamente à linha do Volga. Como devem ter reparado, nós acabamos por avançar o mês de fevereiro, mas isso teve uma explicação, e a explicação é muito simples. Durante este mês existiram vários debates sobre a discussão pública do Plano Ferroviário Nacional e nós então acabamos por fazer ali um certo compasso de espera para depois nos pronunciarmos sobre aquilo que pudemos assistir, primeiramente no debate do dia 2 de fevereiro que decorreu no Aeroparque em Santa Maria da Feira, que foi promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Depois decorreu o debate no dia 4 de fevereiro, promovido pelo Jornal Regional em São João da Madeira. E por fim, o debate do dia 22 de fevereiro, promovido pela Câmara Municipal de São João da Madeira e que foi, digamos, uma espécie de uma repetição do debate que decorreu no Aeroparque no dia 2 e que contou com praticamente os mesmos oradores, com o engenheiro Nuno Freitas, com o engenheiro Paulo Melo. A única diferença do debate do Aeroparque para o debate de São João da Madeira é que, enquanto que em Santa Maria da Feira tivemos a presença do engenheiro Pedro Meda para nos mostrar parte dos estudos que já foram feitos relativamente à linha, no caso do debate, ou melhor, da Conferência de São João da Madeira, tivemos a presença da CP, na pessoa de Joaquim Guerra. Isto porque até ao momento também não tínhamos tido, não tínhamos ouvido, digamos assim, a opinião e a perspectiva da operadora ferroviária quanto a esta discussão, e isso ocorreu então no dia 22 de fevereiro, no debate que decorreu no Museu da Chapelaria em São João da Madeira. Ora então, começando pela conferência que decorreu no dia 2 de fevereiro no Aeroparque em Santa Maria da Feira, a conferência promovida pela Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, começou com a apresentação de Emílio Sousa, o autarca de Santa Maria da Feira. Contou com os oradores, o engenheiro Nuno Freitas, o engenheiro Paulo Melo, da Infraestruturas Portugal, e com o engenheiro Pedro Meda, do Instituto da Construção. Bom, como sendo o primeiro debate, havia uma grande expectativa em relação ao que iria ser falado, evidentemente.
a questão da bitola sabíamos que ia ser um dos temas fulcrais, embora a discussão não se tenha, digamos, acabado por centrar muito nisso, obviamente influenciada pela bitola, sem dúvida alguma, mas falaram-se de questões muito mais práticas do que propriamente a questão da bitola. Dizer que a apresentação, ou melhor, a conferência iniciou com a apresentação do engenheiro Nuno Freitas, que de resto, e na minha opinião, acabou por ser o especialista que apresentou, digamos assim, uma solução que, do meu ponto de vista, e acredito que do ponto de vista de todo o movimento cívico, é aquela que melhor se adequa ao futuro da linha do Volga. Portanto, o engenheiro Nuno Freitas, portanto, antigo presidente da CP, acabou a falar, ou melhor, a mostrar o porquê de não ser execuível a alteração da bitola na linha do Volga. Fez um comparativo com a linha de Guimarães. Evidentemente, a linha de Guimarães hoje em dia pode servir de uma forma um pouco melhor as populações daquela zona do país, evidentemente, mas a verdade é que, falando propriamente dito no investimento, o investimento que foi feito acabou por não se traduzir sobretudo em ganhos em termos de frequência de comboios e em tempos de viagem. Também essa alteração de bitola que ocorreu na linha de Guimarães não se traduziu na exploração de comboios de mercadorias. Portanto, o investimento foi avultado, mas depois não se traduziu em grandes benefícios numa linha que provavelmente até se poderia ter mantido perfeitamente em bitola métrica e cumpriria com a sua função. O engenheiro Nuno Freitas também comparou a linha de Guimarães nos tempos em que era em bitola métrica, tal como a linha do Volga, e comparou-a com a linha do Volga, dizendo que a linha de Guimarães basicamente era uma linha a direito. Ele usou o termo uma linha em reta, portanto, ao contrário daquilo que é a linha do Volga. Como nós sabemos, uma linha com imensas curvas, uma linha sinuosa, uma linha de montanha, e que para aplicar ali uma linha de bitola métrica, ou melhor, para passarmos de uma linha de bitola métrica para uma linha de bitola ibérica, seria necessário uma correção de traçado que poderia andar na ordem dos 70%. Portanto, isto estamos a falar, basicamente era em construir uma linha nova, e foi isso que Nuno Freitas também quis mostrar. E até acabou por lançar um valor daquilo que poderia custar apenas a modernização entre Oliveira de Azeméis e Espinho, e ele apontou um valor um bocadinho assustador, porque ele falou que poderia custar 10 milhões de euros por quilómetro. 10 milhões de euros por quilómetro, fazendo as contas, é muito simples. Portanto, entre Oliveira de Azeméis e Espinho são cerca de 33 quilómetros. Isto significa 330 milhões de euros apenas para Oliveira de Azeméis e Espinho. Atenção, isto numa perspectiva de Nuno Freitas, daquilo que, com todos os constrangimentos, com todas as complicações que implicaria a alteração da bitola, portanto, poderíamos chegar a estes valores. E eu, sinceramente, eu como bom conhecedor desse troço, não me espantava. Eu às vezes penso como é que o comboio, ao sair logo ali de Oliveira de Azeméis em direção à zona industrial, como é que um comboio em bitola ibérica poderia fintar toda aquela zona? E, portanto, sinceramente, eu não vejo outra hipótese senão em túnel ou em viaduto, mas um viaduto por cima de uma zona industrial. Portanto, teria que ser algo megalómano, e sinceramente teríamos logo ali à partida, à saída de Oliveira de Azeméis, uma grande complicação para sairmos dali com um comboio em bitola ibérica.
Pronto, a apresentação de Nuno Freitas realmente foi muito completa. Acabou por o próprio disse que foi uma defesa da linha do Voga, mantendo a bitola métrica, mas uma defesa honesta, respeitando portanto tudo aquilo que fizesse com que a linha do Voga pudesse ser modernizada o mais rapidamente possível, tecnicamente execuível, e que não implicasse enormes esforços financeiros. Portanto, foi isso que Nuno Freitas apontou, uma solução bastante interessante, uma solução com a implementação de uma bilhética moderna, com a implementação de horários cadenciados, portanto, uma série de coisas que de facto, uma série de ideias que poderiam catapultar a linha do Voga para um patamar de modernidade condizente com o século XXI. Depois tivemos a apresentação do engenheiro Paulo Melo, uma apresentação bastante mais técnica, o normal, não é? Fazendo ele parte da infraestruturas de Portugal, não seria de esperar outra coisa, e acabou por dar ali algumas novidades, nomeadamente no orçamento para a modernização da linha na sua extensão total. Portanto, deu a entender que com a inflação já não estaríamos a falar em 100 milhões de euros, mas sim em 120 milhões, isto claro mantendo a bitola, porque ele nem sequer falou numa mudança digamos assim, de bitola, portanto, o que mostra que a infraestrutura de Portugal está perfeitamente confortável com a modernização, mantendo a bitola atual, mas também realçou os raios de curvatura, a diferença de raios de curvatura de uma linha de bitola métrica para uma linha de bitola ibérica. Uma linha de bitola ibérica necessita agora não sei precisar ao certo, mas entre 200 a 250 metros de raio de curvatura. Portanto, valores muito acima da bitola métrica, e portanto, se a linha fosse alterada, muito provavelmente não iria servir as mesmas pessoas, porque a linha, portanto, iria começar a fugir dos pontos onde passa atualmente, ou seja, iria ser uma linha nova que muito provavelmente não iria servir as mesmas pessoas, aliás, Paulo Melo alertou para isso mesmo. Falou também de que desse valor 77 milhões serão só para a eletrificação da linha, que se prevê que será em 750 volts em corrente contínua, e basicamente foi com uma apresentação muito mais digamos, uma apresentação muito mais técnica. Falou também, e agora eu esqueci-me quando falei na apresentação de Nuno Freitas também sugeriu, e isto é importante dizer, sugeriu a criação de uma gara intermodal da linha do Voga com a nova linha de alta velocidade, e ele apontou que isso sim, isso poderia ser de facto o fator diferenciador da solução mais rápida para chegar ao Porto. Ou seja, a solução mais rápida para chegar ao Porto nunca passará por uma solução em que o comboio passe por Espinho. Portanto, terá que ser uma solução em que o comboio, ou melhor, o passageiro terá sempre que fazer um transbordo, mas fará uma ligação muito mais rápida se essa ligação passasse por um transbordo para a linha de alta velocidade. E então aí sim a linha do Voga poderia ser competitiva com o modo rodoviário. E Paulo Melo também acabou por falar na possibilidade da criação dessa gara intermodal. Depois tivemos uma apresentação um pouco mais neutra, como seria de esperar, a apresentação do engenheiro Pedro Meda, que apresentou um estudo que foi realizado entre 2017, salvo erro, e 2019 pela Universidade do Porto, e basicamente foi o estudo que tinha servido de suporte para o PNI 2030, na sua primeira versão, recomendar portanto, a modernização da linha do Voga apenas entre Oliveira das Meias e Espinho, com um valor de 75 milhões de euros e com a alteração da bitola. Portanto,
a ideia de alterar a bitola na linha do Volga entre Oliveira das Meias e Espinho foi uma ideia que esteve no PNI 2030. Chegou a estar escrito no PNI 2030, mas com um grande senão. É que a modernização seria apenas entre Oliveira das Meias e Espinho, ou seja, toda a restante linha muito provavelmente iria encerrar. E a linha do Volga são 96 km que ligam Espinho a Aveiro. Portanto, era uma solução que nós no movimento mostramos o nosso desagrado, fomos contra ela, tentamos alertar o governo que era um erro e finalmente em 2020 o governo retificou esse erro e então com mais 25 milhões de euros arredondou o valor dos 75 para 100 milhões de euros e mantendo a bitola já seria possível a modernização de toda a extensão da linha do Volga. Pedro Meda foi questionado o porquê de entretanto o PNI 2030 ter sido retificado e a justificação que Pedro Meda deu foi que na solução de alteração de bitola era necessária a criação do interface da linha do Volga com a linha do Norte em Espinho, que seria na zona de Silvalde. Ora, o problema é que essa solução seria à partida chumbada pelos estudos de impacto ambiental e como essa solução seria chumbada, portanto acabou por ter de se encontrar outra solução e chegou-se à conclusão que a solução mais vantajosa seria manter a bitola e modernizar toda a linha do Volga. Foi essa a explicação dada por o engenheiro Pedro Meda e foi também esse um dos pontos que acabou por levar o governo a corrigir e bem, na minha opinião, o PNI 2030 e este passar a contemplar a modernização de toda a linha. Depois dizer ainda que nessa conferência estava prevista a presença do engenheiro Alberto Aroso, que iria trazer uma perspectiva um pouco diferente dos restantes oradores. O engenheiro Alberto Aroso iria defender a bitola ibérica, portanto iria defender uma solução para a manutenção da bitola ibérica, mas justificou que por motivos pessoais não poderia estar presente e portanto não pudemos assistir à sua apresentação. Castro Almeida, antigo autarca de São João da Madeira e antigo secretário de Estado do governo do PSD, tomou um pouco do seu tempo, portanto justificou-se com a ausência de Alberto Aroso para na parte da sessão de perguntas e respostas acabou ali por tomar algum tempo daquele que pertenceria a Alberto Aroso e deu ele a sua perspectiva, uma perspectiva de ligação direta ao Porto com a alteração da bitola, portanto um assunto que digamos já vínhamos há imenso tempo a ouvir e que nós próprios no movimento tentamos contrariar essa tese. Depois, relativamente ao debate mais recente, o último do dia 22 de fevereiro em São João da Madeira, no Museu da Chapelaria, portanto Nuno Freitas e Paulo Melo estiveram presentes, as suas apresentações foram muito idênticas à conferência do dia 22, ou melhor, à do dia 2 de fevereiro, realizada no Europarque. Eu sinceramente só tenho a acrescentar o facto de Paulo Melo ter apresentado um estudo 2017 realizado pela área metropolitana do Porto, em que mostrou que 60 a 80% dos utilizadores da linha do Volga fizeram deslocações intramunicipais, ou seja, a maioria dos utilizadores da linha do Volga usa esta linha para deslocações curtas, ou seja, e que muitas delas, a maioria delas, nem sequer chegam a sair do concelho em que o passageiro acede ao comboio. Portanto, e isto é um indicador muito importante, porque nós estamos a pedir comboios mais rápidos, ligações diretas, mas na verdade os passageiros procuram no fundo aquilo para que a linha de Volga foi projetada, que é para servir uma mobilidade mais regional, e esse estudo mostrou isso mesmo. Depois tivemos, claro, a presença de um vogal da administração do CP, de Joaquim Guerra, que veio finalmente dar a perspectiva da operadora ferroviária que nos debates anteriores ainda não a tínhamos tido. E Joaquim Guerra mostrou claramente que a CP está perfeitamente confortável digamos, com a manutenção da bitola métrica, e apresentou
ali algumas ideias, sobretudo com a relocalização de estações e apiadeiros. Portanto, deu a perspectiva da empresa em relação àquilo que a CP entende ser o melhor para o futuro da linha do Volga, e esse futuro para a CP passa também pela manutenção da bitola métrica, mas com a criação de um serviço com horários cadenciados, a melhoria da bilhética, portanto, enfim, uma série de coisas que irão melhorar substancialmente o serviço que a linha do Volga presta neste momento, e portanto Joaquim Guerra acabou por se juntar a Paulo Melo e a Nuno Freitas na defesa da modernização da linha do Volga com a manutenção da bitola atual. Dizer também que curiosamente neste debate o engenheiro Alberto Aroso também foi convidado e terá declinado o convite por já ter estado presente no debate promovido pelo jornal O Regional, ou seja, ele não quis estar a repetir-se digamos, em mostrar a sua opinião, e declinou o convite e portanto não esteve presente, e faltou ali um bocadinho de contraditório, mas basicamente o resumo destes debates e sinceramente chegamos a uma rápida conclusão, que é: se queremos uma solução portanto, uma solução que não seja demasiadamente dispendiosa, que seja execuível, que seja rápida e que sinceramente preste o melhor serviço às populações, é a solução que passa pela manutenção da bitola métrica. Acho que isso ficou claro como a água, ficou claríssimo. A opinião dos técnicos foi praticamente unânime e portanto é a solução que, na minha opinião e na opinião do Movimento Cívico pela Linha do Volga, faz mais sentido e é aquela que deverá avançar. Posto isto, vamos passar a ouvir as palavras do Mário Pereira, ele que também esteve presente no debate do dia 4 de fevereiro, promovido pelo Jornal Regional em São João da Madeira. Vamos ouvir o que é que o Mário nos tem para dizer. Pronto, como todos sabem, houveram uma série de conferências sobre a linha do Volga. Se o Bruno Soares esteve em representação do movimento na conferência do Europark, eu apenas vi o vídeo. Tenho a destacar sobre essa conferência do Europark a posição do Nuno Freitas, que acho que é uma pessoa, sinceramente acho que é uma pessoa cujo valor não é reconhecido. O trabalho que ele fez na CP foi muito importante e é uma pessoa que até faz falta, tem uma visão do que deve ser a ferrovia, até se cá pela experiência que ele teve no estrangeiro, e especialmente a visão que ele tem para a linha do Volga. Fala muito de coisas básicas que nós já falámos no momento, como o facto das estações estarem todas podres, que ele diz que são coisas que fazem com que, de certa maneira, desconvidam as pessoas a usar a ferrovia, a bilhética. Ele falou muito nisso. Depois a própria visão dele querer os horários cadenciados, a ideia da interface com a linha de alta velocidade que pode resolver esta questão da ligação ao Porto. Penso que no que toca ao Europark, o Nuno Freitas foi mesmo a pessoa que teve a melhor participação. Depois eu estive presente a representar o movimento na conferência do Regional. Gostei da intervenção do Pedro Almeida, porque pareceu-me que foi uma pessoa neutra. Tipo, pode ter a preferência dele, penso que será pela bitola métrica, mas limitou-se a ir ali, apresentou a bitola métrica, apresentou o que seria se mudássemos a linha para a bitola ibérica e teve ali como técnico neutro. O Alberto Aroso, sinceramente, foi um bocado desonesto em algumas das análises que fez, que depois foi-me dito por pessoas que eu conheço, por engenheiros, que há lá factos na análise dele que não correspondem à realidade, e pareceu-me que ele teve ali um bocado tendencioso a tentar fazer uma análise de maneira a que as pessoas pensem que a bitola ibérica é o melhor. O que nós queremos é a honestidade e as pessoas façam ali uma análise honesta. Porque o que a maioria dos técnicos diz é que o que é mais lógico, e é por isso que nós defendemos no movimento a manutenção da bitola estreita, é que o mais lógico é manter a bitola. E vir ali uma pessoa que até parece, não sei se ele é do PSD ou não, mas parece que estava ali o técnico do PSD, não gostei da intervenção do Aroso. Dessa conferência do Regional tenho a destacar a intervenção do Leonardo Silva Martins, que defendeu a bitola estreita e bem, e fez perguntas que precisavam de ser feitas, só que depois não obteve resposta.
Epá, e apesar do Emílio Sousa, nota-se que ele é a favor da Bitola Ibérica, mas gostei do facto de ele insistir muito para que não se partidarize a questão da linha, porque pronto, já agora o PSD é a favor da Bitola Ibérica, o PS e depois é este problema, que o PS parece, o governo é a favor da Bitola estreita, mas depois dentro do PS há muita gente que já tem opiniões diferentes. Mas pronto, está a salvar isto mais para o lado dos partidos, enquanto devia haver um consenso regional, não é? Dos municípios, e o Emílio fez bem em enfocar isso. E depois pronto, na minha intervenção eu falei de muitas coisas, mas uma das coisas que me deram razão foi que tipo, precisamos de uma ligação a Aveiro, e o Emílio Sousa e o Castro Almeida deram-me razão nisso. Depois até houve um destaque disso no artigo do Regional. Agora eu falei mais coisas que também no artigo do Regional deram destaque, foi o facto das estações e dos apiadeiros precisarem ser relocalizados. Falei de mais de uma série de coisas, mas pronto, isso já se falou. Minha intervenção foi a falar do facto de não termos ligação para Aveiro, dos horários estarem mal, a questão do andante. Foi assim mais sobre coisas dos problemas diários da linha. E comecei também por dizer que estamos a atacar muito por causa do turismo, quando pronto, nós defendemos o turismo, mas não defendemos a linha só para turismo, como principalmente o PS quer fazer passar. É uma coisa secundária para nós. O que nós defendemos é o serviço de passageiros a 100%. Sobre a última conferência não tenho assim muito a dizer ainda, porque só pude ver algumas fotos que o Bruno mandou. Eu não estive presente na conferência. Eu também ainda não vi o vídeo da conferência, mas pronto, o que eu vi das fotos, gostei que desta vez, pronto, porque é assim, na conferência do Europarque esteve lá pessoas da IP e estiveram alguns técnicos, não é? Na conferência do Regional também, pronto, foram técnicos, e realmente, isto não faz grande sentido fazer-se conferências sobre a linha do Voga sem se ouvir a CP, porque assim, a IP vai fazer a obra, não é? Mas os comboios que vão lá andar todos os dias vão ser da CP. Então pronto, esta conferência da Câmara de São João, pronto, fez bem em chamar alguém da CP, e ficamos a saber que a CP é a favor da manutenção da bitola métrica e tem um plano para um protocolo com o Conselho da Águeda, que eu gostava de saber porque é que só com o Conselho da Águeda e não porque é que não há protocolos com outros conselhos de criação de apiadeiros e relocalização de alguns, e depois a própria CP tem planos para fazer novos apiadeiros e relocalizar alguns. Ficava-me na cabeça do que li o apiadeiro de Fundo Vila, que é onde eu vivo. Um apiadeiro a criar. Os apiadeiros a criar eram muitos. Depois nós vamos fazer um post sobre isso, mas ficaram-me na cabeça alguns em Águeda, depois o da Zona Industrial da Oliveira das Mães, da Zona Industrial da Albergaria, que achei importante. E depois pronto, tinha lá questões do ACP defende a correção de traçado, que é algo que nós estamos na dúvida se vai ser feito ou não. Depois também tinha lá um responsável da IP que já disse assim mais alguns pormenores sobre a obra em concreto, que nós queremos algum documento sobre o que é que vai ser feito em concreto na linha, mas eu não me estou a lembrar de cabeça. Tirando isso, o que tem acontecido na linha, para além de todas essas conferências, que é muita discussão, eu não acho mal que se discuta a linha do Voga. O problema é, andou-se uma data de anos em que não se falou da linha do Voga. O PSD, o primeiro PS, não vamos ser honestos, o primeiro PS com o Sócrates, e depois a seguir Passos Coelho, que até queriam fechar a linha, e tanto PS como PSD, durante anos não fizeram nada pela linha do Voga. Pronto, agora o PS está a fazer e tem um plano, que é um plano até, nós concordamos com a maioria do plano, não com todo, mas com a maioria do plano, E agora que está um plano e vai-se fazer as obras, já se anda a fazer as obras, já começou a renovação integral de via e já está concluída, até não trouxe uma parte da linha, vem o PSD agora e vamos mudar a bitola e não sei o que, parece que é, sinceramente, parece que é para empatar. E todas estas conferências, pronto, se bem que se está a discutir o plano ferroviário nacional, por um lado parece mais para empatar do que para que a obra avance. Mas nunca é mal discutir-se a linha, e acho bem que se discuta. Nós também vamos ter uma iniciativa com a JS, que quiseram saber a nossa opinião sobre a linha e vão tentar ver o estado das obras e alertar. E penso que, pronto, este mês penso que não aconteceu mais nada que me lembre sobre aqui na linha do Voga. A estação de Santa Maria da Feira tem tido umas obras que parece-me que estão a remodelar as casas de banho.
A estação do Oliveira das Meias, que o Bruno chegou-me a mandar fotos, epá, está lindíssima, está pintada. E depois tivemos também o efeito das greves, fizeram-se sentir e bem na linha do Voga, porque houve vários dias em que não tivemos nenhum único comboio. Pá, eu sinceramente gostava que o governo cedesse às reivindicações dos trabalhadores da CP, que parecem-me justas, que era para os utentes deixarem de sofrer. Que, pronto, eu não sou em nada contra greves, porque acho que é a única maneira que os trabalhadores têm de lutar pelos seus direitos, mas pronto, quem sofre com isto acabam por ser os utentes, e não vejo que os trabalhadores da CP estejam a pedir nada. Epá, não estão a pedir luxo nenhum, estão a pedir direitos, estão a pedir remunerações, estão a pedir melhores condições de trabalho, e o governo só tem que lhes dar razão. Pronto, eu agora também lembrei-me que não tinha falado, pá, dos argumentos que deram as pessoas ao longo das conferências, e por um lado vou dizer assim de cabeça o que é que ajudou o movimento a reforçar a convicção que já tínhamos de que a bitola estreita é melhor para a linha, que é o seguinte: caso se mude, que isto foi uma das coisas que eu vi no vídeo que vi do Europarque e na conferência que estive presente do Regional, caso se mude da bitola estreita para a bitola ibérica, no fundo deixa de ser a linha do Voga, porque 70% do traçado tem que ser corrigido. Pá, isso vai levar a muitas expropriações, para uma obra mais longa, que custa mais, vai custar em volta mais 72 milhões do que os 120 que custa renovar a linha na bitola estreita, ou seja, é mais dinheiro, que não há garantia de financiamento para esse dinheiro, porque pronto, o projeto tem que ser mudado e tem que se garantir financiamento e tudo. Enquanto para os 120 milhões já temos financiamento garantido. E qual é o problema aqui? É que se houvesse um ganho de tempos, pá, muito maior, que justificasse... Não, pela própria conferência do Aroso, que uma das aldrabices que ele fez foi... só comparou os tempos entre Gaia e Oliveira das Meias, e então ganha-se mais 15 minutos, que depois dizem que o transbordo seria de 15 minutos. Epá, eu já fiz transbordos até em Portugal, quer dizer, foi principalmente em Portugal, não fiz transbordo em lado nenhum. Fiz transbordos em muito tipo de transporte, em Lisboa e no Porto, de barco, para metro e tudo. Pá, os transbordos nunca me demoraram mais de 5 minutos, quando pode haver falhas de horário. Mas, por norma, não demora mais do que 5 minutos. Logo, só meter que o transbordo demora 15 minutos é aldrabice também. Ou seja, vamos pagar mais 72 milhões por 15 minutos de diferença de tempo. Pá, não estou a ver aqui a vantagem. E uma das coisas que eu até falei na minha intervenção, que foi a questão de comboios bibitola, podemos adquirir comboio ou mandar fazer, neste caso, porque tem que se mandar fazer comboios que andem na bitola estreita e na ibérica, que penso que só existem para a bitola estreita e europeia. O Pedro Almeida até me disse porque não, é um veículo que é mais caro, mas porque não, porque assim até se resolvia a questão da ligação direto ao Porto, enquanto que o Aroso disse que era muito mais caro, e para que complicar quando podemos simplificar? E, pá, não ficaria mais barato do que aos 72 milhões, tipo... Eu acho estranho, pá, sinceramente, não estou a querer acusar ninguém, não estou a querer acusar o PSD, não estou a querer acusar ninguém, mas esta insistência na mudança de bitola sem benefício aparente, pá, começa-me a fazer pensar se, como já disse anteriormente, se não haverá aqui algum interesse, nem que seja imobiliário, porque não... Pá, é muito claro, não há nenhuma vantagem a nível de tempo. É só, se for 15 minutos de diferença, pá, fazer um investimento desse por 15 milhões, quando podemos fazer uma interface com como disse o Nuno Freitas, uma interface com a linha de alta velocidade, e já estamos mais perto do Porto. Depois há uma questão aqui, pronto, vão ser correções de traçado, mesmo com correções de traçado, mesmo que se mantenha a bitola, pá, terá que haver correções de traçado. Penso que isso é completamente, como é que eu ia dizer, pá, está fora de questão que não haja, mesmo que isso não esteja no plano ferroviário nacional, pá, tem que haver, e vamos lutar para que haja. Pá, este é o principal argumento pelo qual não faz muito sentido mudar a bitola. Depois tem a questão da linha do Norte, atualmente não tem capacidade, ou seja, vamos estar a mudar a bitola e depois não temos capacidade para entrar na linha do Norte enquanto não se construir a linha de alta velocidade. E até agora, com a conferência que o Bruno assistiu, uma das coisas que ele disse foi: vão retirar os alfas, apenas os alfas da linha do Norte, que é para haver mais espaço para mercadorias, ou seja, não deve haver mais espaço para suburbanos, ou seja, no fundo vamos continuar sem ter espaço na linha do Norte para comboios vindos do Voga. E a questão mesmo do tempo, porque se formos ver, depois até fazer as contas, o comboio urbano demora 40 minutos só de Espinho até Campanhã. Por isso é que eu não percebo como é que o Castro Almeida escreve às vezes em alguns artigos para a gente chegar em 40 minutos de São João da Madeira ao Porto. É impossível. Só o comboio urbano demora, de Espinho ao Porto, demora 40 minutos. Até pensei, então e se fizéssemos um comboio com menos paragens? Pá,
continua a demorar meia hora, que é o que demoram intercidades, só para em Espinho, Gaia e Campanhã. Logo, meia hora vai ter sempre que ser. Pá, fora depois do tempo de paragem aqui. Logo, é impossível esta ideia de que o comboio poderá competir com o transporte rodoviário. Pá, não poderá. Tem vantagens, porquê? Porque é mais seguro. Um autocarro que vá para o Porto tem sempre aquela vantagem, tem sempre aquela desvantagem de levar com o trânsito e às vezes o tempo ainda demora mais. E pode estar sujeito a acidentes rodoviários. No transporte ferroviário, pá, há menos probabilidade de acidente, porque só lá num comboio. E é mais confortável. Depois, é assim, nunca já foi uma conversa que tive com o João Costa da JS Oliveira das Meias, ele fez-me perceber uma coisa, nunca se falou muito nos custos. E é assim, com um passo de 40 euros, se implementar uma noite, podia ser implementado amanhã, pá, vai ser bastante barato andar de comboio. E pá, para ir para o Porto de carro, paga-se a gasolina e portagens. Logo, há uma questão de, pode até demorar mais tempo, mas pá, se calhar financeiramente vai compensar. Pá, por último, em termos do que é que se ouviu nas conferências, pá, penso que o principal argumento em termos de porque é que a bitola estreita é melhor é esta, mas nós temos uma lista muito grande de argumentos porque é da bitola estreita que vocês podem consultar e que não me está aqui agora na memória. Terminamos assim então de ouvir as palavras de Mário Pereira. Vamos agora ouvir as palavras do Aníbal Bastos. Apesar de não ter estado presente em nenhum dos debates, ele esteve atento àquilo que foi saindo quer na nossa página, quer na imprensa e portanto, deixou-nos uma mensagem. Bem-vindos, meus caros, ao podcast da Linha do Voga. O meu nome é Aníbal Bastos. Eu sou o fundador do movimento cívico da Linha do Voga. Bem, muito temos falado e debatido sobre a questão de mudança ou não mudança da via métrica na linha do Voga. Muitos debates têm existido e muitas notícias têm sido publicadas nos jornais a nível nacional, distrital e regional. Tudo começou por uma petição lançada por um jornal local, o Correio das Meias, e depois, claro, apareceu o regional com o Sr. Castro Almeida e mais uns entendidos de ferrovia em que insistiam que a linha do Voga tem que passar a ser linha ibérica e com destino ao Porto, ligação direta. Bem, mas houve então debates com entendidos na matéria que dão razão a tudo aquilo que o movimento cívico da linha do Voga defende e continua a defender. E por isso, enquanto fundador, sinto-me contente, orgulhoso pelo nosso trabalho e orgulhoso por aquilo que sempre tentamos passar às pessoas e mesmo aos entendidos, mas mesmo entendidos da ferrovia. E acho que nestes debates ficou esclarecido porque é que a linha do Voga tem que continuar em via métrica. Por razões profissionais não pude estar presente em nenhum dos debates, foi sabendo sempre das coisas pelo Mário e pelo Bruno, ou então pela comunicação social. Pronto, da minha parte é tudo. Espero que, enquanto fundador do movimento cívico da linha do Voga, eu e o Bruno Soares, o Mário Pereira e o Vítor continuamos a trabalhar na linha do Voga com ela em via métrica, porque foi assim que a defendemos e é assim que a continuamos a defender. Pronto, da minha parte é tudo e obrigado por estarem desse lado. E é com as palavras do Aníbal Bastos que chegamos ao fim de mais um episódio do Voga em Movimento. Esperamos estar de volta ainda este mês e quem sabe com a presença de uma ilustre personalidade da Ferrovia Nacional. O meu nome é Bruno Soares, obrigado por estarem desse lado, por nos terem ouvido, um abraço e até ao próximo episódio.